Bom, pessoas, então vamos para a resolução de mais um exercício. O exercício 17, ao meu ver, é interessantíssimo, tá? Então ele é o seguinte: calcule a temperatura de um pedaço de ferro de 500 gramas. Então, olha, eu tenho um ferro, ele tem massa de 500 gramas, certo? Colocado em 2.000 gramas de água a 15 graus Celsius. Então ele fala água e tem uma massa de 2.000 gramas de água nesse lugar a 15 graus Celsius. A temperatura inicial da água é 15 graus Celsius. Eleva a temperatura desta para 28,4 graus Celsius, ou seja, 28,4 graus Celsius. Ele tem uma massa de 500 gramas, ele tem uma massa de 500 gramas de ferro, e ele coloca esse ferro dentro de um lugar onde tem água, certo? E essa água que estava 15 graus Celsius, ela esquentou, foi parar em 28,4 graus Celsius. Então está aqui a temperatura final do ferro. Então o que ele quer descobrir é qual é a temperatura inicial que foi necessária para esquentar essa água, né? Que ela estava a 15 graus Celsius, ela esquentou, ou seja, ele quer saber qual era a temperatura que esse ferro estava para ficar com que a água ficasse em 28,4 graus Celsius. Quando se estabelece o equilíbrio térmico, a água está contida em um recipiente cujas paredes não absorvem e nem transmitem calor. Dado o calor específico do ferro, e ele ainda me dá a propriedade do ferro, que é 0,114 calorias por graus Celsius, certo? Então vejam bem, eu estou num problema onde eu tenho simplesmente dois sistemas, o ferro e a água, tá? Então o recipiente foi ignorado completamente, não tenho nenhuma informação do recipiente, e o calor específico da água ele não me deu, mas eu sei de cor, que é 1 caloria por graus Celsius, certo? Então a gente interpretou o exercício. Então, para a gente calcular essa temperatura inicial, eu vou ter dois sistemas, dois calores, né? O calor do ferro mais o calor da água, que é igual a 0. Aqui eu tenho calor específico, aqui eu tenho calor específico, então os dois eu vou usar o que? Macete. Mais o que? Macete. Igual a 0, certo? Então a massa do ferro é 500, o calor específico do ferro 0,114, e a variação de temperatura é a temperatura final 28,4 menos a temperatura inicial, mais a massa da água 2.000 gramas, calor específico da água 1, e a variação de temperatura da água é a temperatura final menos a minha temperatura inicial. Tudo isso igual a 0, certo? Então aqui, vou pegar 500 vezes 0,114. Isso aqui vai me dar 57. Vou fazer passo a passo aqui para vocês não se confundirem. Menos temperatura inicial, mais 2.000 vezes 1, 2.000, vezes 28,4, menos 15, vai me dar menos não, né? Sinal do maior subtrai e conserva o sinal do maior, então aqui vai ser positivo 13,4, que é igual a 0. Certo? Agora eu vou fazer a distributiva, que vocês conhecem como chuveirinho, tá? Então 57 vezes 28,4 vai ser 1.618,8, mais vezes menos dá menos 57 vezes TI, 57 TI, mais 2.000 vezes 3,4. Isso aqui vai me dar 26.800, que é igual a 0. Esses tem só número e esse tem só número. Sinais iguais, soma e conserva o sinal.
Então, 1.618,8 mais 26.800. Isso aqui vai me dar 28.418,8. E esse menos 57 TI eu mantenho, que é igual a 0, certo? Então, menos 57 TI vai ser igual, esse número está positivo, vai passar para o outro lado, negativo. Também a temperatura inicial vai ser igual a menos 28.418,8. 57, menos 57 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo, certo? Passar para o outro lado, dividindo. Eu resolvendo essa divisão de menos 28.418,8 dividido para 57, isso aqui vai me dar uma temperatura inicial, né? Menos dividido para menos é mais, de aproximadamente 498,56 graus Celsius, certo? Então, o que isso... Vou colocar aqui no livro, né? Então, temperatura inicial aproximadamente 498,6 graus Celsius. Ele aproximou. Então, o que isso interpreta, certo? Então, um ferro de 500 gramas estava nessa temperatura, vamos supor que ele estava vermelho, muito quente. Coloquei dentro de uma bacia de água, tá? E estava com a temperatura de 15 graus Celsius. O ferro estava tão quente que esquentou essa água, tudo bem? E a temperatura desse ferro era de aproximadamente 498,6 graus Celsius.